Olá, o Justiça em Questão está começando. Durante a quarentena, a recomendação é ficar em casa. Instituições financeiras já vinham colaborando para evitar o comparecimento às agências bancárias. Mas na edição de hoje, vamos abordar as facilidades e os perigos que os bancos digitais podem apresentar ao consumidor. A vida em condomínio nem sempre é um mar de rosas. Fique de olho. Algumas das questões que afligem os cidadãos serão respondidas aqui. No JQ de hoje, conheça também a consulta para saber se um CPF foi usado indevidamente para cadastrar telefones celulares. Teremos uma entrevista sobre os sistemas conveniados que reúnem dados e informações que colaboram com a justiça. E, é claro, vamos apresentar decisões que foram destaque no Estado e conhecimentos que esclarecem e entretêm você aí, do outro lado da tela. Então, fique com a gente, nossa edição começa agora. Já imaginou que pode haver um número de celular em seu CPF sem que você saiba? Conheça na reportagem de Silvana Monteiro um canal criado pela Anatel em parceria com as operadoras de telefonia para que o consumidor pesquise se existe alguma linha cadastrada em nome dele. E você vai ver pessoas sem máscara porque as entrevistas foram gravadas antes do isolamento imposto pela pandemia. Hoje em dia é difícil encontrar quem não tenha uma linha de celular, né? Mas e quando a pessoa depara com números desconhecidos em seu nome? E pior, cobranças indevidas. De acordo com a Anatel, existem hoje no Brasil cerca de 135 milhões de celulares pré-pagos. A cada 1.000 acessos, 3 apresentam problemas cadastrais. O Matheus acredita que a responsabilidade é das operadoras de telefonia que falham nos procedimentos de segurança na hora da ativação do chip. Com certeza, né? Hoje está tendo muita fraude nessa área e é um absurdo isso, né? A pessoa se vê com um telefone que não é dela. Esse especialista avalia que a existência de linhas desconhecidas traz riscos ao consumidor. Na verdade, esse risco ele não é só no caso do celular pré-pago. Qualquer situação onde se usa o CPF do consumidor, ele pode ser usado para situações de contratações sem que ele tenha autorização e muitas vezes, através do celular, em situações criminosas. E aí, quando a polícia vai fazer a investigação, vai buscar o CPF, porque é uma obrigação ao se comprar um chip pré-pago que se informe o CPF, e muitas vezes você pode estar envolvido em situações, como eu disse, criminosas ou até prejudiciais a você, e você está sendo envolvido sem saber que um CPF seu está sendo utilizado aí para outro celular e você não autorizou. Para reduzir esse problema, a Anatel lançou em parceria com as prestadoras de telefonia móvel Algar, Claro, Oi, Sercontel, TIM e Vivo, o site cadastropré.com.br, no qual é possível verificar a existência de linhas pré-pagas informando o CPF prestadora. O que você acha dessa medida da Anatel para ajudar as pessoas a descobrirem se tem essa linha no nome delas? Totalmente certo. Né? Porque o governo cobra isso da gente, o nome limpo, né? É para comprar uma casa própria. Assim que o consumidor tomar conhecimento da existência dessas linhas, ele deve registrar uma ocorrência policial relatando o fato e solicitar que a operadora cancele a linha. Primeiro, ele tem que fazer um registro desse protocolo. Ao exigir essa baixa, tem que ser fornecido pelo número de protocolo. E não havendo a baixa ou se recusando, ele deve imediatamente comunicar o fato à Anatel, ligar para o site da Anatel através do telefone 1331, além de formalizar sua reclamação no PROCON do seu município. Essa medida faz parte do projeto pré-pago, que tem várias fases. Além da disponibilização desse site de buscas, a iniciativa prevê ainda a adoção de mais rigor na hora de cadastrar um chip, exigindo do consumidor a digitalização e o envio de documentos. Se você tem dúvidas, consulte o site cadastropré.com.br. Aqui no Tribunal de Justiça de Minas, os magistrados também consultam o banco de dados. Com eles, é possível acessar informações cadastrais, registros bancários ou fiscais. Os sistemas conveniados permitem que ordens judiciais cheguem até os órgãos competentes com mais agilidade. A repórter Cristiane Antônia conversou com o Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador Agostinho Gomes de Azevedo, sobre esses recursos tecnológicos.
Os sistemas conveniados são plataformas independentes que foram criadas para o rápido processamento de determinações judiciais. Órgãos como, por exemplo, o Banco Central, a Receita Federal e o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, desenvolveram ferramentas para facilitar a comunicação com o Poder Judiciário. Do TJMG, o acesso a esses sistemas é regulamentado pela Corregedoria Geral de Justiça. Corregedor Agostinho Gomes de Azevedo, muito obrigada por receber a nossa equipe. Prazer é todo nosso. Bom, como que a Justiça se beneficia com o uso desses sistemas? A Justiça se beneficia mais ainda os judicionados. Então, esse sistema ele propicia segurança, agilidade na prestação da requisição judicial e, mais ainda, a diminuição de custo, ou seja, nem custo há para o judicionado. Então, a Justiça e o cidadão são beneficiados. Para ter acesso a esses sistemas, o TJ oferece alguma contrapartida a essas instituições? Não, é tudo custo zero e, então, essa é a grande vantagem também, porque evita meio físico, ou seja, através de papel, com a demora e custos. Nesse caso, dos sistemas, isento de qualquer custo, então também é aí esse grande benefício. Como os sistemas conveniados auxiliam magistrados nas tomadas de decisão e comunicação de atos? Auxilia na medida que há segurança jurídica nessa tramitação, porque as pessoas, os requisitantes, os juízes, as autoridades são previamente cadastradas no sistema pela Corregedoria e as empresas têm segurança em fazer essas prestações, juntamente com os órgãos públicos conveniados, de forma que há essa segurança e é feito em tempo real. Doutor Agostinho, esses sistemas trabalham com informações e dados pessoais, por isso o acesso a eles é bem restrito. Como que a Corregedoria controla, então, esses acessos? A Corregedoria controla através de senhas, de logins, de tokens, certificado digital, de forma que é uma segurança muito grande. As pessoas, os juízes, os magistrados são previamente cadastrados e as informações são fornecidas exclusivamente a eles. Então, quer dizer, quase que não há possibilidade de nenhum risco de algum erro ou questionamento a respeito. Os dados fornecidos pelos sistemas conveniados podem ser questionados pelas partes de um processo ou não? Sim, caso haja algum equívoco, algum erro, podem sim questionar diretamente ao juízo requisitante ou então aqui a própria Corregedoria de Justiça. E sem falar que há uma ação própria chamada habeas data para corrigir judicialmente aquele equívoco cometido. Lembro que são vou citar apenas dois grandes institutos desses sistemas, que é o Renajude, que é bloqueio, por exemplo, de veículo, indisponibilidade de veículo automotor, outro de dinheiro, o Renajude, o Bansejude, né, que hoje vai mudar para outro nome, por determinação do CNJ. Muito obrigada pelas informações. Sempre às ordens. E como o Corregedor-Geral de Justiça antecipou, o Bacenjude já tem um substituto. É o Cisbajude, plataforma virtual desenvolvida pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Por meio dela, o magistrado pode solicitar o bloqueio online de bens de pessoas com dívidas reconhecidas pela Justiça. E agora você acompanha as decisões judiciais que foram destaque no Estado. É hora do Giro de Decisões. A CEMIG vai indenizar um motociclista de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que caiu do veículo quando foi atingido por cabos da rede elétrica. A vítima sofreu várias fraturas, precisou ficar imobilizada por 90 dias e ainda teve sequelas na visão. Em primeira instância, a CEMIG foi condenada a pagar R$ 650 por danos materiais e R$ 25 mil por danos morais. A concessionária recorreu argumentando que a culpa era de terceiros, já que dias antes um veículo bateu no poste e deixou os fios expostos. Mas o TJMG entendeu que a empresa deveria ter regularizado a situação para evitar acidentes e manteve a condenação. O Shopping Cidade e a Livraria Leitura de Belo Horizonte vão indenizar um jovem acusado de furtar um livro. Ele deve receber R$ 7 mil pelos danos morais.
O vendedor perguntou se o adolescente gostaria de tirar a nota fiscal do livro que portava, mas o rapaz informou que o objeto lhe pertencia. Ao sair da loja, ele foi abordado por seguranças do shopping, que o acusaram de furto. O jovem só foi liberado após a intervenção da gerente. A livraria e o shopping recorreram, mas, de acordo com o TJMG, a abordagem foi inadequada, expondo publicamente o adolescente. O TJMG determinou que o banco End Bank indenize um jovem em R$10 mil por danos morais. O universitário contratou a instituição financeira para pagar sua graduação, mas os valores não foram repassados corretamente para a faculdade. O combinado era que o estudante pagaria metade da mensalidade direto para a instituição de ensino e o restante, a outra metade, seria pago pelo banco. Como isso não ocorreu, o jovem enfrentou dificuldades na rematrícula, além de ter o nome negativado. Na disputa, a Justiça deu razão ao consumidor. Para o TJMG, houve sim falha na prestação de serviço. Por isso, além da indenização, o banco vai ter que tirar o nome do aluno dos órgãos de proteção ao crédito. E no próximo bloco, uma conversa sobre problemas enfrentados em condomínios. Não saia daí, Justiça em Questão volta já. Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As dúvidas sobre condomínio parecem não ter fim. A repórter Silvana Monteiro conversou com o desembargador Amaury Ferreira para responder algumas delas. O Júnior Fernandes pergunta o que pode ser feito no âmbito da justiça contra vizinhos que promovem algazarras e que perturbam os colegas ali, né, os condôminos ali do prédio e até mesmo do condomínio. O que pode ser feito no âmbito judicial? Essa perturbação ao sossego público é instaurado um processo criminal contra essas pessoas. O morador pode chamar a polícia militar, comparecerá ao local e irá elaborar o boletim de ocorrência e encaminhar ao Ministério Público. A Thaisa Cardoso, ela tem uma dúvida sobre esse momento de crise sanitária ou até mesmo de algumas proibições envolvendo aí o isolamento social, se é proibido, né? Se pode haver multa, aplicação de multa, ou se o condomínio pode proibir visitas. É constitucional isso, desembargador? O condomínio pode, através do seu estatuto, estabelecer nesse período de pandemia algumas regras para a segurança de todos, né? Então, desde que haja esse perigo e risco ao condomínio, pode ser alterado o estatuto com o estabelecimento de regras quanto a isso. Certo. O condomínio pode obrigar o morador a usar máscara nas áreas comuns e até acionar as autoridades sanitárias para que essas regras sejam cumpridas? Ele pode sim, pois a não utilização e observância das regras sanitárias pode comprometer e causar prejuízos a todos os moradores do condomínio. Então, o condomínio pode estabelecer, sim. Certo. A Ana Santos disse que mora no conjunto Ribeiro de Abreu e no prédio dela eles fizeram garagem particular, prejudicando os demais moradores. E ela pergunta, eles podem fazer essa obra sem o consentimento de todos? Que medidas eles podem tomar contra esses moradores que fizeram garagem particular? Se for construído em área comum de todos os condôminos, não pode ser feito. Deve ser procurado um advogado ou uma defensoria pública que irá ingressar com ação para a suspensão da obra ou a destruição desta obra. E chegou a hora de desvendar o significado de termos e expressões jurídicas. Vem aí o ABC do Judiciário. Reconvenção é a ação que o réu propõe contra o autor, no processo iniciado por este, ampliando o alcance da demanda inicial. Nela, a pessoa, além de se defender, apresenta elementos para argumentar que foi vítima ou sofreu prejuízos da parte do indivíduo que primeiro alegou ter tido o seu direito desrespeitado. E daqui a pouco você vai saber sobre os serviços digitais oferecidos pelas instituições financeiras e os riscos que o consumidor corre sem sequer imaginar. Justiça em Questão volta já.
Justiça em Questão está de volta. Ir presencialmente a uma agência é uma tarefa que para algumas pessoas ficou no passado, não é? Os bancos digitais e as carteiras para pagamentos virtuais estão aumentando, mas é preciso ter cuidado e observar bem o que cada um oferece. Para saber mais sobre as vantagens e os riscos deste serviço, eu conversei com o professor e economista Márcio Salvato. Em nome de uma comodidade ou de um modismo, da modernidade, muitas pessoas podem procurar essa modalidade de banco digital. Que cuidados o cidadão precisa tomar com isso? Banco digital tem regulamentação, você tem confiança de toda essa operação, você tem o Fundo Garantidor de Crédito que está registrado isso. Então, cada vez mais, por comodidade, por acesso, por interação via um aplicativo, via o seu celular, então você consegue ter esse acesso. Já a carteira digital, eu queria que as pessoas prestassem atenção. Se eu não tenho fundo garantidor de crédito, e se a empresa quebrar? O que vai acontecer? Você pode perder o seu dinheiro. Isso significa dizer que é igual uma carteira que você carrega no bolso. Você carrega muito dinheiro numa carteira? Não, porque você pode ser roubado. No caso de uma carteira digital, não é a questão de um roubo, mas é a questão da empresa quebrar. Se esses bancos digitais e as contas digitais fornecidas hoje no Brasil, elas têm uma regulamentação própria? Sim, há regulamentação específica para isso, principalmente quando a gente fala de contas digitais. Conta digital é o que a gente normalmente está vendo aí, inclusive bancos mesmo tradicionais estão abrindo as suas contas digitais, o BB Digital, que é do Banco do Brasil, mas aquelas contas Inter, Nubank, que são contas já bem tradicionais, que está inclusive captando muito público jovem. Um banco digital, ele é regulamentado como um banco normalmente, e, portanto, está acessível a um seguro que é chamado lá o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se a empresa quebrar, se esse banco quebrar, significa que o Banco Central, ele restitui até R$250 mil em sua conta corrente, se você tiver esse dinheiro lá, até este valor. Já uma carteira digital não tem essa garantia. A diferença entre um banco tradicional, que as pessoas já conhecem de muitos anos, e esses novos que estão surgindo, mais tecnológicos, que são basicamente digitais, virtuais, o que faz um diferente do outro? As operações são basicamente as mesmas. Operação de conta corrente, tem operação de empréstimo, de cartão de crédito, de consórcio, por exemplo. Então, você consegue fazer os mesmos tipos de operações, só que você não vai ter contato físico com o gerente, você não vai ter uma agência para você estar indo nessa agência para conversar com o gerente. Há segurança dessa operação, mas ela é toda sua, é você fazendo essa transação, você não tem um contato para que pedindo alguém para fazer por você. É você que faz a operação. E quaisquer dúvidas, elas são sanadas dentro do próprio aplicativo. É uma última instância, se você não passar por essas etapas, que você vai conversar com uma pessoa. Isso significa dizer que você tem que transpor aquela ideia de afastamento digital que você tenha, para que você tenha uma conta digital e possa usufruir de todos os serviços disponíveis ali. Você tem que ter já uma inserção digital. Por isso que, normalmente, os mais jovens estão rapidamente indo para isso. Os mais jovens têm uma outra facilidade. É mais fácil abrir uma conta digital do que abrir uma conta num banco. Então, às vezes, você pega um jovem que tem ainda poucos recursos, mas, às vezes, é um empreendedor ali, está começando as coisas, e ele pode ter acesso a uma conta digital, é menos restritivo de informações para você abrir, do que ele ir ao banco para conseguir fazer uma abertura de conta. É mais rápido, é mais comodidade, ações todas via internet, todo digitalizado e resolução de problemas sempre por canais virtuais. E não se esqueça de instalar um bom antivírus antes de fazer transações bancárias via dispositivos eletrônicos. O habeas corpus é um instrumento jurídico criado para proteger a liberdade de ir e vir das pessoas contra uma prisão arbitrária ou ilegal. Entre os dias 13 de abril e 30 de junho de 2020, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais recebeu 1.035 pedidos de habeas corpus com fundamento na pandemia de Covid-19.
Isso significa que, em média, a Justiça Mineira recebeu por dia quase 12 pedidos de mudança de regime de cumprimento de pena ou revogação de prisão temporária. Em todas essas solicitações, prevalecia o argumento do risco de contaminação no estabelecimento prisional. Com base na recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça e na portaria número 19 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, muitos advogados impetraram habeas corpus em favor de seus clientes, visando obter progressão de regime, ou seja, levá-los para um regime mais ameno, ou mesmo a prisão domiciliar. Porém, existem regras nesses atos normativos para que sejam concedidos esses pedidos. Ou seja, os presos têm que ser do grupo de risco e tem que avaliar também a situação de cada um deles. Ou seja, isso não é generalizado. Não são todos os presos que têm direito a essa progressão de regime ou a prisão domiciliar. A maioria dos solicitantes, cerca de 40%, está presa por tráfico de drogas. 19% responde por roubo e 12% por homicídio. Dos 1.035 pedidos recebidos, 86,5% foram negados e cerca de 9% concedidos. Os dados sobre os pedidos de habeas corpus com fundamento na pandemia de Covid-19 foram divulgados pelo Julgados em Números, publicação trimestral que faz uma análise estatística sobre temas jurídicos relevantes para a sociedade. Para conferir essa e outras pesquisas na íntegra, acesse a página tjmg.jus.br/jurisprudência/julgados em números. E temos mais uma dúvida para solucionar no quadro Seu Direito. O José Pereira, de Belo Horizonte, pergunta se pode pedir a usucapião do lote que ele comprou, porque o proprietário anterior faleceu logo após a negociação ser feita entre os dois e os herdeiros querem refazer o contrato de compra e venda. E quem traz a resposta é a juíza Elisa Marco Antônio, da Vara do Juizado Especial da Comarca de Patrocínio. Em relação à pergunta do telespectador, eu recomendo que ele procure o Serviço de Registro de Imóveis para verificar se ele pode, com esse já contrato lavrado no cartório de notas, registrar no imóvel, na matrícula do imóvel em que ele é proprietário, ou uma substituição de assinatura, alguma coisa assim. Fica difícil refazer o contrato em nome da viúva, porque uma série de elementos devem ser analisados. Então, procure o cartório e também, se for o caso, um advogado. Em relação ao usucapião, que é a forma originária de aquisição de propriedade, já que ele tem um justo título, poderia vislumbrar a hipótese do usucapião ordinário, que é de 10 anos, ou de 5 anos, se ele tem justo título, que foi cancelado posteriormente, já que ele preencheu os requisitos de posse mansa, pacífica e ininterrupta, e com ânimos de ser dono. Poderia ainda assim ter uma outra possibilidade de usucapião, que é a constitucional urbana, se o imóvel não ultrapassa 250 metros e ele não é proprietário de outro imóvel e não usa o capil dessa mesma forma. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então veja pelo nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe você também do JQ. Envie uma mensagem para o nosso e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 31 98462 1532. Um grande abraço, até a próxima edição e, se você puder, fique em casa.